Vamos falar de saúde? Gente, segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares com destaque para o infarto continuam sendo a principal causa de mortalidade no Brasil. No Espírito Santo, apenas no primeiro semestre deste ano, 816 pessoas morreram de infarto. Essa semana, o vice-prefeito da cidade de Castelo morreu ao sofrer um infarto fulminante. Rafael Riguacini, de 37 anos, estava em casa e reclamou de dores no peito. Rapidamente, ele foi levado pela esposa para um hospital da cidade, mas acabou morrendo assim que deu entrada no local. O município lamentou a morte e decretou luto oficial de 30 dias. Pois é, de acordo com o Ministério da Saúde, a incidência entre o público mais jovem vem aumentando. Vamos conversar então com o médico cardiologista Diogo Barreto, para falar sobre essa doença que está afetando cada vez mais jovens, né, doutor? A gente vê aí o prefeito de 37 anos. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, a participação. Então, exatamente. Na verdade, a doença cardiovascular, principalmente a doença isquêmica do coração, que leva ao infarto, ela começa na primeira década de vida. Ela começa algumas alterações. E é só para o entendimento, o que ocorre de fato. A gente estudando, a gente viu que é uma inflamação nas artérias. A gente fala muitas vezes que a veia entupida, mas na verdade que leva sangue são as artérias. Quando tem um infarto, é uma artéria entupida e não veia, comum às vezes chamam de veia. Mas vamos lá, e aí leva a inflamação das artérias e essa inflamação leva a acúmulo de gordura. E ao longo das décadas, na primeira, segunda, terceira década de vida, às vezes aquela placa de gordura que foi formada ali, ela solta, ela fica instável. E a principal causa de morte acima dos 35 anos no Brasil e no mundo é o infarto agudo do miocárdio. Agora, muita gente acaba falando assim, doutor, de afinar sangue, A gente tem assim uma cultura popular, o sangue mais fino é melhor e tomar isso para afinar o sangue. O que tem a ver a questão do sangue, de ser fino ou não para um infarto? Perfeito. Na verdade, quando a gente tem a placa de gordura ali que foi por questões genéticas, questões doenças crônicas e estilo de vida, esses são os três maiores fatores que levam à formação da placa de gordura nas artérias. Quando o paciente já tem a placa de gordura nas artérias, é interessante que use alguns medicamentos, mas tem que ter esse diagnóstico, não é para todo mundo. Se a gente pensar em, vamos dizer ali, quando a gente faz um medicamento que é para afinar o sangue, na verdade ali é diminuir a agregação plaquetária, o sangue ele fica menos coagulável, Ele, para quem tem a doença, ele previne que esse paciente vai obstruir, entupir a artéria, mas tem que ser diagnosticado. Então, são para alguns pacientes, não é para todo mundo. E se o paciente não tiver a doença, não tem necessidade de tomar medicamento. Tá, mas e aí? A gente vê assim, cada vez mais jovens, muitos jovens fazendo atividade física, outros jovens, a gente até mostrou aqui, jogando, praticando esportes, e são jovens que acabam tendo também um infarto. Qual é essa relação de, por exemplo, pessoas que, entre aspas, são saudáveis e pessoas, entre aspas, que não se cuidam, mas que no fim acabam sofrendo um infarto? O que acontece é que muitas vezes a doença é totalmente subdiagnosticada. Então, às vezes, não tem. Aquela pessoa que a gente acha que é saudável, às vezes já carrega já ali, como eu falei, pode ser até uma questão genética, uma questão bem marcada, são duas questões bem marcadas, são fatores de risco, por exemplo, colesterol alto familiar. E não diagnosticada, às vezes vai diagnosticar com uns 30, 40 anos. E ela está exposta ao colesterol alto desde os 20, 18 anos. Então, ali ele deu tempo de formar a placa de gordura. E essa pessoa, às vezes, leva uma vida até saudável, fazendo atividade física. E no momento que, como ela não teve diagnóstico, a doença estava ali e ela teve a primeira apresentação da doença coronariana, do infarto, e infelizmente, às vezes, é um evento agudo. Tá lá uma pessoa que às vezes tem até um hábito de vida atlético e às vezes faz um mal súbito. Então, o que é a recomendação? É fazer a avaliação pré-treino para fazer atividade física e principalmente se tiver história ou de colesterol alto na família ou de infartos em pessoas mais novas, a história familiar de doença arterial coronariana precoce, é um fator de risco. Às vezes a gente acha, vem só aquele paciente que é sedentário, que é obeso, tem um estilo de vida.
pode ser aqui e dali, tem mais chances, tem mais fatores de risco para ter um evento coronariano, um infarto, mas pessoas que aparentemente são saudáveis podem ter fatores que não foram diagnosticados ainda. Agora, doutor, rapidamente, quais são os sinais de que uma pessoa está tendo um infarto? Ele dá alguma dica antes, assim? O ideal é não esperar a apresentação, porque a apresentação, né, como diz, principalmente dos jovens que têm obstrução da artéria, são rápidas, mas ali é aquela, todo mundo conhece, né, que é a dor no peito, tem que ter o sinal de Levine, que é do punho cerrado no peito, mas pode vir com náusea, mal-estar, sudorese profusa, né, até mesmo desmaio, então pode ser, só que não devemos esperar, porque lembrando que 80% das mortes por causa de infarto ocorre nas primeiras 24 horas e metade delas na primeira hora. Então, esperar para ter um sintoma de infarto pode ser muito tarde. Ok, doutor. Muito obrigado pelas informações, obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Ótima tarde.